Olá, bom dia. Eu sou a professora Carla. Eu gostaria primeiro de agradecer ao convite para participar do Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia Solidária, o quinto FECITIS, organizado pelo IFPA Castanhal. Certo? Falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. Eu sou doutora em Ciências Ambientais também pela Universidade Federal do Oeste do Pará, sou mestre em Engenharia Elétrica pela FPA e tenho bacharelado em Ciência da Computação também pela UFPA. Bom, eu fui convidada para falar um pouquinho com vocês sobre educação tecnológica, inclusão e acessibilidade. Esse tema ele é um tema muito amplo, então eu trouxe pequenas observações, algumas constatações, um resumo sobre este tema, que é um tema tão vasto. Começando falando sobre educação inclusiva, todos nós sabemos que a educação ela é um dos principais direitos sociais de todo cidadão, sem exceções, ou talvez o principal direito. Sendo assim, a educação inclusiva é uma maneira de proporcionar às pessoas com algum tipo de deficiência que muitas vezes acabavam sendo totalmente excluídas desse ambiente educacional o acesso ao ensino, assim como qualquer outro cidadão tem direito. Então, a educação inclusiva ela vem com esse objetivo de agregar todos, de trazer todos para participarem da educação. O PNE, que é o Plano Nacional de Educação, ele estabelece entre as suas metas uma específica para tratar o assunto de educação inclusiva. A meta 4, ela normatiza todo o ambiente educacional especializado e ela orienta como a comunidade educativa e as políticas públicas voltadas para educandos com deficiência devem ser feitas. Basicamente, o que a meta 4 do PNA visa alcançar é manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso à permanência dos alunos com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transportes acessível, da disponibilização de material didático próprio e de recursos da tecnologia assistiva. E aqui eu destaquei em negrito esses 4 itens porque muitas vezes a gente, quando fala em educação inclusiva, tende a associar somente aos recursos tecnológicos que possam apoiar essa educação. Mas não é somente isso, não é somente ter tecnologias assistivas, recursos tecnológicos. É necessário que tenha todo um ambiente adequado, adequação arquitetônica, a oferta de transportes acessível para que esse aluno possa chegar na instituição. Então, para garantir a educação inclusiva, todo esse ecossistema precisa estar configurado. Então, não é somente eu ter uma sala de aula que tem tecnologia, se o aluno não tem o transporte adequado para chegar até ali, ou se ele não consegue adentrar a instituição porque não está preparada para recebê-lo. Mas voltando para a tecnologia assistiva, que é o que a gente vai falar um pouco mais detalhado nessa palestra, a tecnologia assistiva ela vem a ser uma área do conhecimento interdisciplinar, ou seja, ela não é somente a computação, ela engloba recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços com o objetivo de ampliar a participação da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Então, não é somente recursos educacionais, ela é uma área interdisciplinar que tem questões pedagógicas envolvidas, que tem questões antropológicas envolvidas, e com o objetivo de garantir a autonomia, a independência, a qualidade de vida e a inclusão social da população com deficiência. E aí, um outro conceito também de tecnologia assistiva, que eu achei interessante trazer, é que é uma área do conhecimento que é uma área do conhecimento que visa ampliar essa participação. Então, não é somente garantir o direito, mas fazer com que todos tenham acesso. Para falar sobre tecnologia assistiva, eu trouxe duas abordagens. A primeira, dos recursos tecnológicos, e a segunda, da adaptação de materiais didáticos. Bom, quando a gente fala em
tecnologia assistiva, a primeira coisa que a gente pensa realmente são nos recursos tecnológicos. E a gente tende a pensar logo em um software que vise facilitar a vida do aluno. Mas não é somente isso, né? Tecnologia assistiva não é somente uma lupa eletrônica, um leitor um leitor automatizado. Ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser que facilite a vida do aluno, ou seja, instrumentos que vão facilitar um aluno com deficiência a segurar um lápis, a segurar o livro dele. Então, qualquer instrumento como esse. Comunicação alternativa ou aumentativa, ou seja, são as lupas eletrônicas, é um vocalizador com varredura, é um vocalizador portátil, é uma prancha de comunicação que possa auxiliar o aluno. É também recurso de acessibilidade ao computador. E aí a gente fala de mouses eletrônicos, a gente fala de softwares mais inclusivos, a gente fala do próprio DOSVox. É ter um sistema de controle do ambiente, é fazer com que o ambiente ele possa ser automatizado para auxiliar esse aluno. Então, local onde o aluno, com o uso de recursos tecnológicos, ele possa facilmente ligar uma lâmpada, ele possa abrir uma porta. Quanto mais eu tiver um sistema de controle de ambiente automatizado que possa auxiliar o aluno, isso é utilizar tecnologia assistiva. Projetos arquitetônicos para acessibilidade. Então, eu garantir que naquele ambiente o aluno ele vai conseguir se locomover, seja tendo esse chão especial para que possa utilizar as bengalas, tendo um banheiro adaptado, os elevadores que facilitem a locomoção do aluno, onde possa adentrar nesse elevador com uma cadeira de rodas. Então, é adequar esse ambiente com tecnologias para que o aluno ele possa receber um ensino adequado, mas não somente se preocupar com o momento que o aluno está na sala de aula, mas sim com todo o que configura, todo o ambiente que ele precisa chegar para que ele consiga estudar. Além da tecnologia propriamente dita, é também necessário, outros caminhos para a inclusão também são necessários. É necessário promover o diálogo, conversar com esse aluno, verificar qual é a melhor forma que ele aprende, porque ele sabe muito sobre a forma que ele aprende. A questão da formação docente, no geral, nós bacharéis em tecnologia, não recebemos uma formação adequada para questões pedagógicas. E isso inclui a questão pedagógica para a inclusão dos alunos também. Se preocupar com um projeto pedagógico inclusivo, que ele seja feito considerando a grande diversidade de população que nós temos, não somente o padrão. A flexibilização do currículo, será que o currículo de um curso ele deve ser igual para todos? Ou será que para alunos que tenham algum tipo de deficiência, esse currículo não pode ser flexibilizado e adaptado? Promover ações de pertencimento ao aluno. E aqui, isso é interessante, pois muitas vezes a gente se preocupa somente com a questão tecnológica, de ter um ambiente tecnológico mais adequado para receber aquele aluno. E não dá tanta atenção para essas outras variáveis, que são também muito necessárias. Eu tenho um exemplo que eu sou docente na UFOPA, nos cursos de computação. Em 2019, nós recebemos o nosso primeiro aluno cego. E o primeiro momento, o corpo docente, né, ficou muito preocupado em como faria o atendimento a esse aluno, e pensamos de imediato em recursos tecnológicos, pensamos de imediato que precisávamos de uma impressora braille para que fosse impresso o material, precisávamos adequar o nosso material, precisávamos ter no nosso núcleo de acessibilidade o leitor braille. E aí, na primeira
quando fomos receber o aluno, eu era coordenadora na época, a primeira ação foi conversar com ele, eu perguntei que recursos ele precisava, como foi que ele, durante o segundo grau, primeiro grau dele, o que ele utilizava, e aí a primeira informação que ele nos passou é que ele não era um leitor braille. Então, o que a gente pensou no primeiro momento? Pensou no braille, pensou que precisava adaptar. Porém, se a gente não tivesse um diálogo com ele, a gente não saberia que era necessário, o que ele precisava, né? Todos aqueles recursos que nós pensávamos no primeiro momento não atenderia, porque o meu aluno, ele não era um aluno que lia braille, né? Outra questão que de imediato, depois é que quando chegou, é que nós prestamos atenção, é que nós tínhamos um currículo fechado. O nosso currículo era um único caminho ali que não levava em consideração algumas necessidades que a gente precisa atender de um aluno que vai demandar mais atenção, no sentido de que talvez para aquele aluno fazer 6 disciplinas blocadas não seja ideal. Talvez para ele a gente precise pensar num outro corredor de disciplinas que seja mais adequado. Talvez para ele ter 3 disciplinas de matemática no primeiro semestre não é o ideal. Talvez seja melhor dividir, porque a matemática ela tem algumas questões que precisam de mais tempo para o professor preparar a aula para ele assimilar, para ele se dedicar. Então, a partir desse aluno, nós propusemos dentro da instituição uma revisão da nossa grade, onde a grade curricular ela passou a ser adaptada. Eu tenho um caminho tradicional, eu tenho um caminho para alunos portadores, alunos com deficiência visual, com baixa visão, porque nós entendemos que precisava naquele momento, né? Questão de ação de pertencimento. Outro que nós identificamos é que a gente precisava que esse aluno fosse acolhido pela turma. Não somente pelo corpo docente, mas também pelo corpo discente. Promovemos ações junto ao núcleo de acessibilidade. E foi muito interessante ver o acolhimento que a turma teve com o aluno. Além disso, percebemos também outras adaptações que eram necessárias. A hora-aula do docente, o tempo de preparação de aula para o docente, naqueles casos específicos, percebemos que era maior, principalmente em determinadas disciplinas. Então, precisou ser adaptado. O tempo para desenvolver atividades, talvez, em alguns casos, era necessário flexibilizar. O tempo dele precisava ser maior, porque ele fazia as atividades de uma forma diferente, né? A avaliação precisa ser diferente. Por exemplo, dar uma aula de geometria para um aluno utilizando o multiplano, que é uma das ferramentas que nós utilizamos com esse aluno, ela é diferente da aula onde o professor vai lá e desenha as formas geométricas no quadro. E os alunos reproduzem. Aqui não. E aí, o tempo de aula desse professor, a hora-aula desse docente, o tempo de preparação é maior. Então, para incluir, não é somente eu ter a tecnologia em si, eu também preciso garantir outras adaptações, não somente pensar em ferramentas tecnológicas. Esse nosso aluno, que ele é cego e não é leitor braille, ele utiliza DOSBox, por exemplo. E foi interessante também promover o diálogo com esse aluno, por quê? Porque no primeiro momento, nós docentes nos tornamos discentes, porque ele era especialista em DOSBox. Então, ele deu aula para os professores, para que nós pudéssemos preparar aulas acessíveis para ele. E aí vem um outro ponto que é necessário, que a gente precisa se atentar quando a gente fala de um ensino inclusivo. Quando prepararmos qualquer tipo de material didático, temos necessidade de nos preocuparmos em itens que são necessários para eles, seja portadores de baixa visão, seja cegos, ou adaptações necessárias para surdos mudos, ou para alunos com algum outro tipo de deficiência.
Aí eu trago alguns questionamentos. Ao preparar um material didático, nos preocupamos em usar as cores e textos de acordo com as boas práticas de acessibilidade, adicionar texto alternativo a imagens e objetos, incluir elementos na apresentação, tabelas, imagens, gráficos e hiperlinks, cumprindo as boas práticas de acessibilidade. Nos preocupamos em incluir legendas para arquivo de áudio e vídeo, gravar as transições e narrações dos slides para favorecer a acessibilidade, verificar a ordem de leitura dos elementos em um slide, aumentar a visibilidade de uma apresentação para pessoas com problema de percepção de cores, converter de forma acessível uma apresentação do PowerPoint para outros formatos, verificar a acessibilidade de uma apresentação do PowerPoint, utilizar aquele recurso e verificar, detectar, avaliar e corrigir os problemas encontrados por esse verificador, usar diretrizes e técnicas que garantam que o orador que está fazendo uma apresentação seja capaz de dirigir a qualquer membro da audiência de maneira mais eficaz. Usamos atalhos do teclado para realizar tarefas no PowerPoint. Devemos utilizamos fonte qualquer ou em qual, devemos usar usamos fonte serif. Qualquer caso, fonte de família romana ou com serif nunca deve ser usado em uma apresentação. Por quê? Porque a gente precisa ter fontes amigáveis para pessoas com dislexia. Será que a gente se preocupa nisso quando faz o material? Eu estava fazendo slide para trazer para cá e eu não estava preocupada com isso. E aí, quando eu comecei a escrever isso aqui, eu passei o recurso de acessibilidade e vi que eu tinha texto alternativo ausente em 49 figuras. Título do slide ausente em 23. 15 avisos que eu precisava olhar para o sentido da leitura, porque a forma que eu criei aqui não está respeitando o sentido de leitura de um leitor como o Dodge Fox, por exemplo. Então, a questão da acessibilidade, ela não é somente tecnologia, é uma série de itens que o docente precisa se adaptar. Em especial aqui na questão dos materiais de ensino acessíveis, trouxe duas dicas aqui, né, de sites que eles têm cursos e capacitações para que nós, professores, possamos nos atentar mais. Um é o Red Ponta Cássia, que é um projeto internacional que algumas universidades participam, que ele tem o objetivo principal de tratar alunos em risco de qualquer tipo de risco, seja um risco principal de evasão. E o principal grupo que é identificado como risco de evasão são alunos que possuem algum tipo de deficiência. Então, por isso, eles capacitam os docentes para que eles consigam preparar materiais de ensino acessíveis e conheçam recursos tecnológicos que possam vir a ajudar esses alunos. Esse aqui é um outro site que eu trouxe, é o projeto DMEA.net, é o projeto de desenvolvimento de materiais de ensino acessíveis, que é um projeto que eu coordeno na UFOPA. E esse projeto é interessante porque ele tem um fomento da FAPESP para fazer isso, e quem fez o site, quem desenvolveu os materiais, foi o nosso aluno cego, que é o Fábio. E então ele cria aqui bate-papos, ele faz, grava dicas para que outros alunos possam também entender e compreender melhor as aulas, porque como ele tem bastante conhecimento tecnológico, uma das preocupações dele também é ajudar os outros alunos da instituição. Então é isso, a ideia dessa apresentação era ser breve, falar um pouquinho sobre a questão inclusiva e fazendo ponto de alerta sobre o quanto é necessário a gente olhar ao redor e o caminho que a gente precisa ainda percorrer para que a gente possa dizer que realmente faz uma educação tecnológica inclusiva.